E aí, galerinha do meu canal, cara, como é que vocês estão? Velho, eu não acredito que foi essa que virou minha intro. Tipo, e aí, galerinha do meu canal. Meu Deus do céu. Mas também, né, tipo, o que eu vou falar mais? Tipo... E aí, galerinha, nossa, isso aqui é ridículo. Nossa, cara, velho, eu vou só passar aqui pra aula, porque se eu continuar a intro vai ficar mais ridículo ainda do que já é. Mas enfim, eu vou fazer aqui uma videoaula, vai ser uma sequência de vídeos para falar e analisar a respeito de redações. Na verdade, a respeito não, vou analisar algumas redações de temas do Enem, vou analisar a minha redação também, que eu tirei 960 ano passado, para falar a respeito para falar um pouco a respeito da estrutura das redações, a estrutura de cada período, a função de cada período, na introdução, desenvolvimento e da conclusão, o que é importante colocar, o que é importante não colocar, o que vocês vão ver, e meu queridíssimo professor Dudu me ensinou isso, que o que pelo menos as pessoas que não são tão acostumadas a escrever, principalmente redações do Enem, vêm assim, tipo, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso, mas o quanto é tudo arquitetado, é tudo pensado, nada que aconteceu ali, nada que o cara escreveu, que a pessoa escreveu, ele pensou no dia, isso ali vem de um treinamento anterior. E aí eu vou analisar algumas redações. Essa primeira videoaula aqui vai ser a respeito da introdução. Eu vou analisar algumas redações nota 1000 do Enem, as introduções delas, e a minha vai ficar pro final, né, que o último sempre fica pro final. No caso, porra, velho, eu acabei de errar. O último obviamente sempre fica pro final, mas o melhor sempre fica pro final. E aí que eu vou analisar algumas redações. Bom, o tema obviamente foi a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui eu coloquei algumas legendas de acordo com o que eu vou falar. E aqui primeiro uma coisa importante, que eu sempre escutava do meu professor a tese, mas Dudu, obviamente, Dudu lindo, maravilhoso, sempre explicava, mas no colegial e tal, eu sempre ficava, o que é tese? O que é tese? Tese é simplesmente o seu posicionamento crítico, que eu vou explicar. Eu coloquei, deixei marcadinho ali, é simplesmente o seu posicionamento crítico. É porque eu escutava muito, eu me traumatizei com tese. Aí eu só quero deixar firmado aqui logo no início do vídeo, para vocês não ficarem traumatizados, né? Nossa, meus alunos queridos. Mas sim, vou ler, cada coisa eu vou ler, e aí depois que eu ler, eu vou parando em cada parte, no marcador adversativo, no elemento externo e tal, tudo mais. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Bom, na verdade eu vou ler de período em período que fica melhor. Bom, o que ele fez? Qual é a marca dessa relação que eu vou mostrar para vocês que tem em toda a relação do Enem, o que meu professor queria chamar de arquétipo. Bom, a gente pode analisar aqui que com a utilização de um marcador adversativo, a gente pode utilizar aquele negócio que meu professor também, nossa, essa aula aqui vai ser só dele, que é a chamada técnica do balde de água fria. Tipo, a gente fala, nossa, poxa, olha, tá tudo bem, mas poxa, na realidade isso não é aplicado, ou mais na realidade isso não acontece. Por exemplo, se for uma obra, nossa, na ficção é assim, é tudo maravilhoso, mas na realidade atual nada acontece, é tudo uma merdinha e tal. E aí esse marcador adversativo, ele permite que a gente faça esse contraponto. É só ver aqui, ó, embora a Constituição Federal de 1988 assegure esse acesso à cultura, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, que é o balde de água fria. Aí o marcador adversativo serve para mostrar esse contraponto. Aqui, marcador de verde, eu coloquei um elemento externo, que é uma coisa importante que você tem que ter na redação. Eu não quero, deixar assim, você tem que pôr 3 por redação, mas o que a tendência que é mostrada nas redações nota 1000 do Enem, nas redações que vão bem no Enem, é aquela que tem muito repertório cultural, pelo menos um na introdução, um no desenvolvimento 2, que é a referência literária, a referência de alguma música, de um poema, de algum acontecimento, alguma coisa do tipo. E aqui ele citou uma lei que, por exemplo, uma lei da Constituição Federal que assegura o acesso à cultura. Ele não precisa especificar, se você quiser tudo bem, mas não precisa especificar exatamente, número, não sei o que, artigo, tal. Ele só simplesmente fala que a Constituição Federal assegura esse direito, simplesmente, que é o direito à cultura. Bom, aqui ele traz que a Constituição Federal assegura, e ele traz, com essa transição aqui, percebe-se que na atual realidade brasileira, ele traz para o cenário atual. Porque a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então você tem que falar alguma coisa e trazer para o cenário atual, que é a atual realidade brasileira, como ele fala. Ele dá embora aí exista isso, por exemplo, se fosse um livro, poxa, no livro de tal autor acontece isso, isso e isso.
Porém, percebe-se que na atual realidade brasileira, por exemplo, alguma coisa desse tipo. E aqui vem a tese dele, que é o posicionamento crítico dele, que embora isso aconteça, não há o cumprimento dessa garantia. Qual é a tese dele? Que o direito à cultura ele não é amplamente garantido, ele não é garantido. Bom, aí ok, e depois ele traz para o que é extremamente importante na redação do Enem, que você abrir o que você vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Você tem que deixar isso explícito para o corretor, que estiver lendo sua redação, para os corretores que estiverem lendo sua redação, porque acho que são mais de um, se eu não me engano, o que você vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Você vai deixar mais claro no desenvolvimento 1, no seu tópico frasal e tal, tudo mais. Mas a gente pode ver aqui, eu não sei, eu nem lembro, na verdade eu acho que eu já li o desenvolvimento 1 dele, mas não faço a mínima ideia. Mas lendo aqui, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais E a concepção cultural de que a arte é direcionada... Meu Deus! Acho que foi algum erro de digitação, mas enfim. Isso acontece devido à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Eu acho que ele na digital alguma coisa. Mas a gente pode ver que no D1 ele vai falar a respeito da concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E no segundo ele vai falar do aspecto econômico disso, de que meio que a parte cultural só é destinada aos mais ricos e a parte mais... com baixo poder aquisitivo, não. Então a gente pode ver muito claramente o marcador adversativo, o elemento externo, a transição, a tese, o argumento 1 e o argumento 2 nessa redação. E aí, para mostrar que não é simplesmente uma coincidência, que eu peguei coisas que tá nesse negócio e botei umas coisinhas e tal para confundir, eu vou mostrar a segunda redação. É de um aluno totalmente diferente. Meu professor costuma falar: gente, eu nem conheço esses caras, eu peguei duas pessoas aleatórias, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas a gente pode aqui. Esse cara já fez uma introdução um pouquinho mais encorpada, assim, encorpada no sentido de maior. Que é aqui. Eu não vou ler tudo para não ficar muito grande o vídeo, que essa não é a minha intenção, né? Que vocês não vão ficar vendo isso aqui tudo. Que aqui, aqui ele já começa com um elemento externo, que é a respeito das obras cinematográficas de Charlie Chaplin, então não sei o que. Não tem uma ordem que primeiro tem que vir um marcador adversativo, depois o elemento externo. São coisas que tem que existir na sua redação. Primeiro fica melhor você começar dando uma contextualização. Nossa, no cenário do, sei lá, por exemplo, no ano de 1950, o presidente Juscelino Kubitschek fez isso aqui. Porém, no cenário de Erno e tal, não sei o que. É melhor você começar com uma contextualização para depois trazer para o cenário atual. Você pode escolher, se você conseguir deixar de um jeito muito bom, você pode alterar essa ordem. Por exemplo, aqui ele colocou um elemento externo, no outro ele já começou com o marcador adversativo. Aqui ele coloca o elemento externo, aí ele traz para o contexto atual e depois ele fala que no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia, que é a tese dele. Continua sendo que o acesso à cultura, o acesso ao cinema não é algo garantido. E aqui ele já abre parte, ele traz um pouco mais... Ele traz mais informações do que você pelo menos precisaria trazer, mas aqui ele já abre pro argumento 1 e pro argumento 2, em decorrência das disparidades socioeconômicas na cidade, as quais fomentam a utilização dos ambientes de entretenimento. A gente já sabe que no D1 dele ele vai falar a respeito das disparidades econômicas que dificultam esse acesso democrático, e na segunda ele vai falar a respeito da falta de investimentos em exibições populares e tal, tudo mais. Então, para vocês verem que não é simplesmente uma coincidência, que é uma tendência que está sendo tomada. Bom, aqui eu tenho outra, que aqui já é algo um pouco mais simples. Ele não traz um elemento externo assim, que você possa falar, caralho, nossa, é um elemento externo realmente, como a Constituição Federal, que já é utilizada, e as obras cinematográficas de Charlie Chaplin e tal. Aqui ele começa com algo, trazendo com as palavras dele, um pouco as palavras dele, na verdade, o que é o cinema, que ele se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e tal, tudo mais. E depois ele fala: simultaneamente apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Eu coloquei isso com elemento externo porque é pelo menos uma informação a respeito do exterior. Eu, se fosse, isso aqui é uma redação nota 1000. Se deu nota 1000 é porque ok, tudo bem. Eu não tenho essa tamanha segurança para não colocar. Eu preciso de um contexto, por exemplo, no meu, na verdade eu explico no final quando eu ler minha redação, mas ele não trouxe uma obra literária, só que ele trouxe um exemplo de filmes, de obras que fazem sucesso, expressando o valor lúdico delas. Ok, tudo bem. Aí ele traz
para o cenário atual. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha, que aqui seria o marcador adversativo, que que infelizmente no contexto brasileiro nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Ok, nossa, tem alto valor lúdico e tal, não sei o que, porém nem todos têm acesso. É como se fosse um balde de água fria. Aqui eu sublinhei isso porque é algo muito importante, que dá mais um valor de posicionamento crítico. É como se você falasse assim, por exemplo, ainda no cenário atual, esse problema não foi resolvido. O que esse ainda quer trazer? Esse ainda quer trazer que o problema já deveria ter sido resolvido, só que ele ainda não foi. Entendeu? É melhor do que você falar, tipo, esse problema não foi resolvido. Ok, simplesmente esse problema não foi resolvido. Ainda não foi resolvido, é porque ele já deveria ter sido resolvido e não foi. É igual, infelizmente, que traz uma carga de, poxa, já deveria ter sido resolvido e tal, não sei o quê. E aqui ele novamente abre pro argumento 1 e pro argumento 2, que é algo um pouco mais tímido, mas também válido, é que ele traz simplesmente os âmbitos que ele vai falar, o âmbito social e o âmbito econômico, e que ele traz a tese dele, que esses problemas, a existência desses problemas dificultam a democratização dessa atividade no país. O que seria que a democratização dessa atividade no país está sendo dificultada, é difícil. Bom, aqui é outra... Eu sei que vocês estão muito ansiosos pela minha redação, pela minha maravilhosidade, mas já está chegando. Se eu não me engano, no caso é a próxima, eu estou com vergonhinha. Bom, aqui. Novamente trazendo a Constituição Federal e aqui trazendo o artigo que você viu bem, o cara recebeu nota 1000, não precisava ter pegado e tal, mas se você pegou, tudo bem. E aqui ele fala: no Brasil, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista aqui. Aí, primeiro, apesar de no seu período eu vou começar a falar. Eu coloquei isso aqui, só que é meio que como se o marcador adversativo também completasse essa parte. Porque apesar da Constituição Federal garantir o acesso à cultura, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, como se fosse novamente um balde de água fria que está se repetindo em todas as relações. Aí ele vem aqui: tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema, que é uma espécie de tese, porque você está se posicionando de que é como se... não com as palavras exatamente... posicionadas, nossa, acabei de inventar uma palavra que vocês não entenderam, mas não de forma tão escancarada, mas é como se você falasse que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema, logo o acesso ao cinema não é democrático, ele é difícil, ele é um impasse. Aí dessa forma, que é a transição que ele traz, em cenário comprometedor, existem ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Ou seja, na primeira parte ele vai falar o que o poder público tem a ver com isso, e na segunda parte, no desenvolvimento 2, ele vai falar a respeito do que as instituições de ensino têm a ver com isso. Agora, o tão esperado é a redação de Arthur Ambrosio. Que vergonha. Aqui, o que eu fiz? É uma coisa que eu tenho. Vocês podem ver que não tem nenhum verde na minha redação. O que eu faço? Eu tenho nossa, eu não sei se é um problema só meu, eu acho que é um problema de vocês também que estão assistindo o vídeo, mas eu tenho muito problema com repertório. Alguns eu estudo muito para repertório, só que por exemplo, esse foi um tema que me pegou muito, porque era um único, por exemplo, o AZ, nossa, eu falo muito, por exemplo, o AZ traz o estudo do repertório em âmbitos, por exemplo, o âmbito da arte, o âmbito da educação. E esse foi o único âmbito que eu não tinha estudado, totalmente erro meu. E na hora eu fiquei estagnado, meu Deus, o que eu falo, o que eu vou citar de democratização do acesso ao cinema, não tenho nenhum contexto em relação a isso. E é o que eu fiz, o que eu aprendi a fazer com o nosso professor, querido professor Dudu. E, nossa, se você pegar na minha redação, eu já fiz tanto isso aqui. Minhas redações eram só isso, vocês podem ver. Nossa, se vocês falarem com as pessoas do cursinho, nossa, velho, o povo tava cansado de me ver fazendo isso. Mas que é a sequência nominal, que nossa, eu esqueci o nome agora, mas depois eu tento procurar, se vocês quiserem uma curiosidade, qual é o nome dessa técnica. Mas é uma sequência nominal que normalmente você pode falar se colocando no lugar da pessoa. Por exemplo, é assim que eu uso para fazer essa técnica. Eu vou ler e depois eu explico tudo direitinho. Difusão cultural, lazer, válvula de escape. Essas palavras sintetizam as diversas funções sociais do cinema na conjuntura social. No cenário odierno, entretanto, apesar do amplo conhecimento do corpo social a respeito de tais funcionalidades, o acesso ao cinema ainda é restrito no país. Bom, o que foi que eu fiz?
eu me coloquei no lugar de alguém que não tem um acesso ao cinema e me pensei, poxa, o que esse cinema proporciona? Ele pode ser um meio de difusão cultural, ele com certeza é um meio de lazer, e ele também é uma válvula de escape para as pessoas que precisam do cinema, ou para como forma de emprego, como forma para, nossa, simplesmente como forma de lazer também, utilizar como lazer, sair de, nossa, você tá mal, vou ali, vou esquecer dos problemas, vou assistir um filminho e tal, alguma coisa do tipo. Você se coloca no lugar e coloca essa sequência de pensamentos que pode ser as funções do cinema, pode ser o sentimento das pessoas que sofrem por essa marginalização no quesito cinema e tal, tudo mais. Aí eu trouxe isso, que no meu caso foi as diversas funções sociais do cinema. Aí eu peguei dizendo, essas palavras sintetizam as diversas funções sociais do cinema. Como não tinha nenhum contexto, nenhum elemento externo, isso funcionou totalmente de boa pra mim, que me contextualizou quais são as funções sociais do cinema. Aí eu trouxe uma transição no cenário de Erno, entretanto. Aí o entretanto foi o balde de água fria, que apesar de existirem essas funções sociais, aí eu coloquei, entretanto, apesar do amplo conhecimento do corpo social e espiritualidades, o acesso ao cinema ainda é restrito. O povo conhece o seu funcionamento, principalmente o governo sabe da importância do cinema, e é por isso que, por exemplo, nas ditaduras são os primeiros meios a serem dominados pelo governo, a serem cortados, por causa dessa importância da cultura, da arte. Apesar do amplo conhecimento do corpo social, nesse caso, mas também do corpo político, a respeito dessas funcionalidades, o acesso ao cinema ainda é totalmente restrito a uma parte da população no país. É o balde de água fria. Logo, é peremptório essa palavra, eu acho que só eu que uso na face do planeta Terra. Na verdade, não só sou eu que uso, porque eu peguei de uma aluna de Dudu, mas eu acho que só ela usava e agora só eu que uso, que significa, é essencial analisar, tal, não sei o que, é só um capricho meu, que na verdade passou a ser uma palavra normal para mim. Logo, é peremptório analisar as causas da desigualdade que tangem, na verdade, eu esqueci de negociar aqui, é ótimo. Eu esqueci de marcar aqui, que tangem a crise econômica instalada no país e a falta de mobilização do corpo político. No primeiro argumento eu vou falar no D1 a respeito da crise econômica que atrapalha essa democratização, e no D2 eu vou falar a respeito da falta de mobilização do corpo político para promover essa democratização. Pode ver, né, que não é algo... É uma tendência que ocorre em todos os temas, né? Na verdade não em todos os temas, mas em todas as redações nota 1000 do Enem, que é um arquétipo, é um esqueleto que tem se mostrado, e que não é nada. Isso aqui eu já fiz 300 milhões de vezes. Por exemplo, minha conclusão, eu já tenho gravado minha conclusão na minha mente. Se vocês quiserem aqui eu falo pra vocês, eu já tenho gravado de tanto eu repetir, de tanto eu fazer. E aqui foi simplesmente treinamento. Eu fazendo redação no site, tudo mais, eu consegui chegar a uma fórmula, não uma fórmula exatamente, uma fórmula presa, mas uma maneira de fazer redação na minha mente que eu só tenho que encaixar com o tema e ir pensando a respeito do tema. Por exemplo, esse não tem um contexto, já coloquei uma sequência nominal, trouxe para, nossa, isso sintetiza a diversa função social e tal, não sei o que. E com treinamento e com dedicação e tal, tudo mais, com principalmente leitura, porque também não é, nossa, você sabendo, a estrutura também, a estrutura é o mais importante. E foi a estrutura que me permitiu, em um tema que eu não sabia nada, me permitiu tirar 960, só que também não é importante, você tem que ler, você tem que buscar repertório também, que com certeza é um diferencial, com certeza isso não chamou tanta atenção do corretor, do que simplesmente, nossa, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin, sabe, algo assim, que também pode ser algo meio, enfim. Mas é isso, aí esse é o vídeo de introdução que eu fiz, só dando uma análise, falando um pouquinho a respeito da introdução, de algumas das redações do Enem, e da principal redação, né, que foi a minha. E aí eu vou dar, aqui só foi, né, um negocinho que eu me inspirei do Dudu, simplesmente, para fazer, que são meio que 4 passos para ter uma introdução, que é como se fosse um quebra-cabeça, que tem que ter uma contextualização, tem que ter uma transição que sempre vai estar junto com o balde de água fria, que é aquele, poxa, isso tá bom nesse cenário, mas poxa, odiadamente no cenário atual não tá tão bom, sabe? E aí você tem que montar sua tese, que é o que é o problema. Nossa, então isso é um impasse no cenário de Erno? Nossa, a democratização é um impasse a ser debatido, a ser solucionado. Essa é a sua tese, que é o seu posicionamento crítico. E, finalmente, dividir os argumentos, dividir o que você vai falar no D1 e no D2, sejam as causas, sejam as consequências, sejam os atores e tal, tudo mais, como eu mostrei. Bom, aí agora no outro vídeo eu trago a parte 2, que vai ser falando a respeito do desenvolvimento 1. Não sei se eu vou fazer dos 2 desenvolvimentos, acho que não tem necessidade acho que eu vou só pegar, nossa, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 de cada
de cada carinha, não vou pegar de todos aí que vai ficar uma coisa muito grande. E a conclusão é, nossa, o que eu tenho mais, que eu também tenho muita dificuldade, eu quero falar. Mas aí no outro vídeo eu faço um vídeo a respeito do desenvolvimento e tal. E é isso aí. Nossa, é muito estranho, é muito estranho dar oi e dar tchau. Mas é isso aí, tchau galerinha.